Bom dia, pessoal. Bem-vindo novamente ao canal Shop Compra. E a finalidade desse canal é ensinar algumas funções, tirar dúvidas e repassar também as novidades. Estamos aqui em Teresina e estamos com um clima agradável e nesse momento nós iremos ver como fazer uma venda no Shop Compra. Antes, não esqueça de dar um ok no canal e também se inscrever para você receber as novidades, as atualizações, os vídeos novos e também rever algum vídeo. Então eu vou mostrar aqui neste vídeo como é que você faz uma venda, realiza uma venda no Shop Compra 9. Só lembrando que eu estou usando a versão atual, que é a versão 9.3.22.3. Então tem algumas coisas que pode ser que mude mais à frente. O Shop Compra, ele sempre, como qualquer sistema, ele tem que se atualizar, ele tem que se manter conforme os processos, conforme as rotinas vão mudando, ele tem que se adequar. Principalmente a questão da legislação, dos processos e tudo mais. Então, nesse momento, nós vamos, sem mais delongas, vamos iniciar o processo de venda. Vamos logar aqui no sistema. Mensagem, como sempre, eu uso sempre o demonstração. É uma base que já tem umas configurações iniciais, ela não é a base que você recebe direto da Idealsoft. É uma base modificada no sentido de configuração, a base de dados. Então tem algumas coisas aqui, muita coisa que você não vai achar na base real, na base que você recebe ou que o sistema cria quando você instala o Shop Compra. Então vamos iniciar aqui. Então você faz uma venda aqui, ó. Quando você clica aqui em movimento, você vai aqui em saídas. Por quê? Porque saídas é de forma geral. Uma venda é uma saída, ou seja, é uma saída de estoque. Então é uma saída. No Shop Compra 9 eu tenho 5 telas de saída. Os nomes originais são saídas, venda rápida, saídas 1, saídas 2 e saídas 3. Aqui é porque eu mudei o nome, como eu falei, eu mudei na base que vem no instalador, que cria na hora que você instala o Shop Compra. Eu mudei o nome, tirei o nome venda rápida e coloquei o venda NFE. E aqui nos layouts de saídas, que são mais 3 opções de telas de saída, eu mudei o saídas 1, coloquei o nome outras saídas e ocultei aqui o saídas 2 e o saídas 3, porque aí depende da necessidade da empresa. O que diferencia uma tela da outra, na realidade, é só configuração. Configuração e também você estabelece permissões de usuários. Um determinado usuário não pode acessar essa tela. Determinado usuário não pode fazer, aliás, dentro dessa tela não pode ser feito isso. Aí por isso que a gente bloqueia o usuário para acessar aquela determinada tela. Por exemplo, se uma empresa trabalha muito com orçamento, aí você cria uma tela de orçamento para que na hora que o usuário entre na tela, a opção orçamento já esteja como padrão. Mas
Qualquer saída é feita aqui. E a venda é uma saída. É uma particularidade de saída, mas é uma saída. Então é realizada aqui na tela de saída. A diferença principal da venda é porque a venda, no momento em que ela baixa o estoque, ela gera um caixa, um financeiro. Então você pode até desmembrar, mas a venda propriamente dita, ela existe o princípio do crédito e débito. Ele debita no estoque, mas credita no caixa, o financeiro. Então vamos usar aqui a tela de saídas. Primeira coisa que você tem que informar é o cliente, que você fixa o cliente padrão, que é aquele cliente, como o campo cliente, a informação cliente é obrigatória no Shop Conto para vender, numa venda é obrigatório. Então, aquele cliente que não quer se cadastrar, para não deixar de vender para ele, você tem um cliente geral, que a gente chama de cliente balcão ou cliente consumidor final, o nome cliente diversos, o nome que você sugere. Caso você queira especificar o cliente, aí existem duas possibilidades. O cliente já está cadastrado, você apenas quer informar para o sistema, aí você clica nesse lápisinho aqui. E uma novidade mais recente, uma coisa mais recente do Shop Conto, é que você pode encontrar o cliente diretamente com o CPF. Digita o CPF e clica na tecla Tab. Ele já encontra o cliente. Diferente de versões anteriores, porque na versão anterior ele buscava pelo cliente, ele não encontrava diretamente. Quando você digitava o CPF, aí você apertava a seta para baixo para buscar, aí ele encontrava o cliente, aliás, ele abria a tela de busca com o cliente encontrado, aí você dava um enter, aí ele voltava para essa tela. Aqui não. Quando você digita o CPF e aperta a Tab, ele já encontra o cliente direto e já preenche aqui para você clicar apenas em trocar. Caso você queira informar o cliente, mas o cliente ainda não está cadastrado, aí você clica aqui nesse sinalzinho de mais, que é um atalho para a tela de cadastro de clientes e fornecedores. Porque o caminho padrão desta tela é aqui, ó. Cadastro, clientes fornecedores, cadastro de clientes fornecedores, novo, essa é a tela. Lá é um atalho, o sinalzinho de mais, quando aparece, é um atalho para o cadastro. Então eu vou ter o mais lá no cadastro, na tela de entrada, para você cadastrar o produto e assim sucessivamente. Então você informa o cliente, cadastrando ele, você cadastra o cliente aqui, próximo código, preenche o cadastro tudo direitinho. E aí ele volta aqui com o cliente cadastrado. Uma outra coisa que eu tenho que informar, primeiro eu informo o cliente, eu informo a operação. A operação é exatamente o que vai diferenciar o tipo de saída. Então eu posso ter uma saída que não baixa o estoque. Aí eu vou ter essa saída. Eu vou ter uma saída que baixa o estoque e gera financeiro. Aí é uma outra saída. Ou seja, é o que a gente chama de natureza da operação, fiscalmente falando. Mas é o que o Shop Conto chama de operação. Isso é cadastrado lá nas operações. Aí tem operações de saída e operações de entrada. Para vender no Shop Conto, basicamente eu vou precisar de duas operações de venda. Eu vou precisar de uma operação para dentro do estado e uma operação para fora. E dependendo se eu tiver um outro tipo de cliente, eu vou ter uma terceira operação, que é o cliente contribuinte. Então eu vou ter três operações de venda. Eu vou ter a operação
por contribuinte, e aí por contribuinte independe se ele é estadual ou interestadual. Se ele é do mesmo estado, se o endereço dele é o mesmo estado do estado da empresa, ou seja, a empresa se encontra no Piauí, o endereço dela é Piauí, a UF dela é Piauí, e o cliente é do Piauí, então é estadual. Nós chamamos de estadual ou venda dentro do estado. Agora, se o estado, a unidade federativa é diferente de Piauí, de PI, aí nós chamamos uma venda interestadual ou uma venda fora do estado. Eu preciso de uma terceira opção. Ela surgiu mais por causa da legislação da partilha de ICMS. Inclusive tem um vídeo no canal, qualquer dúvida se você não souber, da partilha do ICMS. Com o surgimento da partilha do ICMS, houve a necessidade no Shopping Control de ter uma separação em operações de contribuinte e não contribuinte, porque o cálculo agora é diferente. O cálculo é diferente. O cálculo é diferente do contribuinte, o cálculo é diferente do não contribuinte. E além do mais, quando a venda é dentro do estado, é um cálculo de ICMS. Quando a venda é fora, já é um outro cálculo de ICMS. Aí por isso que eu preciso. Porque quando é dentro do estado, eu não pago a diferença de alíquota, né? E quando é fora do estado, eu pago a diferença de alíquota. Com a partilha do ICMS, a diferença de alíquota, ela está indo agora para o estado de destino. Por isso é essa diferença. Então eu vou fazer o cálculo da DIFAL, da diferença de alíquota, e pagar para o outro estado. Enquanto se a venda for dentro do estado, não. Lembrando, para não contribuinte e venda com a emissão da nota fiscal grande. Se não tem a emissão da nota fiscal grande, que é o que a gente chama de venda presencial, que aí é para o consumidor, que aí não é a nota grande, é a notinha pequena. Mas isso é uma questão fiscal. É por isso da necessidade, como o Shopping Control é fiscal, eu preciso preparar ele para ele emitir a nota. Não é só o fato de vender. Se fosse só o fato de vender, bastava uma operação e pronto. Mas aí eu tenho essas diferenças, o cálculo do ICMS, eu tenho a questão do CEFOP, e tudo isso envolve variações que eu identifico no Shopping Control através da operação. Então eu preciso, no Shopping Control, para vender, eu preciso de basicamente dois tipos de operação. Eu preciso da operação por contribuinte e operação por não contribuinte. E a operação por não contribuinte eu preciso de duas, por causa da partilha do ICMS. Então eu tenho aqui, certo? Eu tenho aqui a 500, que é a venda não contribuinte dentro, você pode colocar outro nome. Aqui você tem a venda não contribuinte fora, e aqui eu tenho a venda para contribuinte. Então nessa situação de venda, eu tenho esses três casos. E aqui eu tenho uma operação específica para venda ao consumidor, que é o cupom fiscal, que não vai ter o cálculo da DIFAL, da diferença de alíquota. Certo? E, a princípio, a NFC é para o consumidor. Ele não é um contribuinte, né? E como é que no Shopping Control, como é que eu identifico? No cadastro aqui do cliente, vai ter esse campo aqui, indicador da IR, que aí você vai dizer para o sistema se o cliente é contribuinte ou é não contribuinte. Eu não recomendo usar o isento, porque tem alguns estados que não aceitam o isento. E então aí você dentro do estado, por exemplo, o estado do Piauí aceita o isento, aí você vende.
Beleza, não tem problema vender para o estado do Piauí com a opção isento. Mas se você tiver um cliente que é do estado do Ceará, aí já não dá certo. Como, por exemplo, já não dá certo, porque o estado do Ceará não aceita a opção isento, ele só aceita contribuinte ou não contribuinte. Então eu recomendo você definir se é contribuinte ou não contribuinte. Baseado nessa opção, aí você seleciona a operação. Depois disso, você informa o vendedor. Bota aqui, vendedor qualquer. Que aí o sistema vai calcular a comissão. Aqui lembrando que vendedor a pessoa que o sistema vai jogar a comissão, não é o usuário. O usuário aqui é outra pessoa. E a questão do modelo da nota, eu não recomendo mudar. Eu recomendo que você crie uma tela para um determinado tipo de modelo, entendeu? Eu tenho dois tipos de modelo. Eu tenho a NFE atualmente e a NFCE. Então eu crio uma tela de saída para venda com nota grande e eu crio uma tela de saída com venda ao consumidor, a NFCE, se eu pretendo emitir. Bom, eu pretendo porque existem operações que não têm emissão de nota, por exemplo, orçamento não tem emissão de nota, mas não tem nenhum problema você deixar ou no modelo NFE ou NFCE, não tem problema. E você tem aqui a tabela de preço, que você pode trocar, aí depende da configuração. Se você trabalha com mais de uma tabela de preço e é possível o vendedor trocar, aí sim, essa opção tem que estar disponível. Sempre que você deixa o mouse, se a opção tiver a possibilidade de trocar, você clica no lapisinho. E agora você informa os produtos que o cliente quer levar, vai levar. Então, existem três formas de você encontrar o produto. Você pode digitar o código e apertar Tab. Você pode vir com o leitor, pistola, e passar no código de barra do produto. Ou você pode digitar o nome e apertar a seta para baixo. E aí ele vai mostrar. E aí se você não digitar nada, aqui no campo produto e serviço, apertar a seta para baixo, ele vai buscar o vazio, nenhuma informação, ele vai mostrar todos os produtos disponibilizados de acordo com a configuração da tela. Se mostra 50, 100 ou o máximo que é 500 linhas de produto. E a busca do Shopping Control é por bloco de caracteres. Então, se eu botar, por exemplo, aqui Pro, ele vai encontrar produto, porque em produto, eu tenho um bloco de caracteres. Eu tenho um bloco de caracteres na palavra produto. Eu tenho aqui, prod. Se eu botar isso assim, ele já não vai achar, já não vai encontrar, porque eu não tenho esse bloco. Eu não tenho esse bloco, conjunto de caracteres, onde eu tenho caracteres espaço. Não tenho, eu tenho o bloco produto. E eu também posso procurar, também, usando a combinação de dois blocos de caracteres. Por exemplo, eu posso botar aqui, o bloco produto e o bloco A. Aí ele vai me encontrar, ele vai procurar os dois blocos, ele vai procurar o conjunto de caracteres produto e o conjunto de caracteres A, e onde tiver os dois na descrição do produto, na informação do produto, ele vai mostrar, independente da posição deles. Se primeiro vem o bloco que eu botei no primeiro campo, ou o bloco que vem no segundo campo, independente disso. Então você selecionar esse produto, digitar a quantidade, vou botar aqui 2, digitar a quantidade, e aqui o desconto aqui é o desconto por item.
Existe dois tipos de desconto, duas modalidades de desconto. Eu tenho o desconto do item e eu tenho o desconto da venda. O desconto do item é porque ele pode variar. Eu posso ter, por exemplo, esse produto aqui, eu posso ter 5%, mas o segundo produto eu posso ter 10%. Entendeu? Aí muda o desconto de acordo com o produto. Agora, se eu quero um desconto uniforme, aí é o desconto da venda. Então, o desconto do produto você lança aqui. Aqui. Ou em percentual ou em valor. Claro, limitado ao operador se ele pode ou não dar aquele desconto. Não vou dar um desconto aqui. Aí eu dou um Enter. Para o produto descer ou clique em OK. Se for a pistola, o leitor, ao passar, ele já cai na grade de produtos da venda. Caso eu não queira que ele faça isso, que eu digite a quantidade, eu informo um asterisco, digito asterisco antes de passar o leitor. Aí ele me dá acesso à quantidade. Se eu não botar o asterisco, ele desce direto com a quantidade 1. Vamos lançar aqui um outro produto. Eu vou digitar o código, eu sei o código. Digitar o código, apertar Tab e eu vou digitar 4. Depois que eu informar os produtos, aí eu posso alterar o produto, editar. Aí eu clico na linha que eu quero editar. Vamos editar isso bem aqui. O cliente diz, não, eu não quero 4 não, eu quero 3. Aí eu venho para cá e ele volta para o cabeçalho da tela de saídas. Você altera o que quiser alterar, se quiser alterar o desconto, qualquer informação do cabeçalho da tela, e dá um Enter novamente ou dá OK novamente. Eu posso excluir, eu clico na linha que eu quero excluir e aperto o sinalzinho aqui, o botãozinho com o menos. No caso do editar, eu posso, com o cursor aqui no campo produto, eu posso chamar o editar clicando na tecla do sinalzinho de igual. Aí ele só vai perguntar qual a linha que eu quero editar. A linha é esse aqui, ó. Linha 1, 2, 3. É o número de itens que tem à venda. Aí ele volta para lá, o cabeçalho, e você dá uma modificação no que você quer e dá um Enter. O desconto, como eu falei, o desconto pode ser por item. Vou dar um desconto, por exemplo, no primeiro item aqui. Vou dar um desconto de 5%. No segundo item, eu vou dar um desconto. No segundo item, eu vou dar um desconto de 10%. É um desconto por item. Você pode visualizar mais informações da tela aqui, ó. Tem muito mais informações da venda aqui, CFOP, quantidade, preço unitário, desconto, valor do desconto, muito mais informações, basta rolar aqui na barra de rolagem. É claro que você pode também mudar as posições aqui. Eu clico no título da grade de produtos, da saída, e arrasto até a posição que eu quero. Por exemplo, ó, eu estou arrastando aqui a coluna quantidade para antes da coluna unidade. Vamos voltar aqui só para mostrar. E assim você pode fazer com qualquer uma dessas colunas aqui. Você pode, por exemplo, pegar a coluna CFOP da nota e levar até a posição que direto você visualiza. Aqui. Eu acho que deu para entender. Por que isso? Porque eu posso trazer bem aqui, ó, eu não tenho aqui, eu posso trazer aqui, ó. Eu tenho aqui o preço, eu posso diminuir aqui, Eu posso trazer as informações aqui por item, por exemplo, eu posso colocar aqui o desconto antes do total. E posso colocar aqui o preço final. Depois.
Eu posso dar o desconto, colocar o desconto aqui e posso colocar o preço final aqui. Por quê? Porque aí eu tenho, ó, esse quantidade vezes preço unitário dá o preço total, menos o desconto dá o preço final. Isso aqui já visualizando. É só uma forma, um exemplo para mostrar que eu posso mudar a disposição das colunas da grade de venda. Lembrando que isso aqui é para o usuário. Caso você não queira considerar isso, você clica aqui nesse limpar a edição da tela, que ele vem e coloca o padrão do sistema. Agora tem o desconto da venda. Se o item teve desconto diferente, mas se eu for chamar o desconto da venda, ele desconsidera e sobrepõe com o desconto da venda. É dessa forma aqui. Eu clico aqui, ó, no valores, aí desconto. Você observa aqui, ó, que eu tenho um desconto de 5% e um desconto de 10%. Agora eu vou sobrepor. Vamos supor, não, eu dei 10% para o cliente. Aí eu venho aqui, 10%. Vamos botar 15% para diferenciar. E confirmo. Ó, ele desprezou o desconto por item e considerou agora o desconto da venda. Isso é muito importante entender, porque você tem essas opções, ou um ou outro, não pode os dois, a não ser que você tenha N produtos, por exemplo, você tem 50 tipos de produtos que tem um determinado desconto, aí você lança o desconto da venda, aí depois você tem 2, 3 produtos que tem desconto diferenciado, aí você lança depois que chamou o desconto da venda, aí você pode diferenciar. Se você deixar para depois puxar o desconto da venda, aí você perde o desconto por item. Depois do desconto, aí você tem aqui a opção, e a qualquer momento, a partir do momento que eu lanço o primeiro item, eu posso gravar. Na venda do gravar, na venda padrão, ele não vai fazer nenhum tipo de efetivação, só vai estar gravado no sistema. Quando eu clicar em gravar, no botão gravar o F2, ele vai gerar um código, uma numeração que a gente chama de sequência, porque é sequencial. Isso aqui é porque é a primeira. Então eu tenho uma sequência. Toda vez que eu gravar uma saída ou entrada, ele vai gerar uma sequência. E a sequência é única para saída e entrada. Então, por exemplo, aqui é a saída 1. Aí se eu fizer uma entrada, imediatamente após essa, vai ser a entrada, a sequência 2. Eu não tenho uma sequência para saída e uma outra sequência para entrada. É uma sequência só, porque é uma sequência de movimento. O movimento pode ser uma saída ou uma entrada. Depois que eu faço isso, chego para o cliente e digo, olha, a sua compra deu 255. Aí então ele vai informar a forma de pagamento. Então você vem aqui em recebimento ou clica em financeiro, que aí como ele não tem um recebimento, ele vem para financeiro. E aqui você informa a forma como o cliente pagou ou vai pagar. Como assim? Eu tenho essas formas de pagamento aqui, que é as formas de pagamento do comércio, né? Que é o que? Hoje tem o à vista, que o à vista pode ser em dinheiro ou depósito bancário, que aí você informa o valor e a conta da empresa que o dinheiro vai cair, que o cliente fez o depósito. Você tem aqui o parcelamento, que são as 3 modalidades, que é boleto. O boleto você pode pagar na rede financeira, nos bancos, no sistema financeiro. Você tem o carnê e a carteira. O carnê e a carteira, porque o cliente só pode pagar no próprio estabelecimento. O carnê é aquela ideia de ter realmente um carnezinho que tem o logo da empresa, tem a capazinha. A carteira é mais que não tem assim nenhum documento. Esses dois aqui, ele permite a emissão tanto da duplicata mercantil como da
nota promissória que o sistema também imprime, bem aqui em impressão. Bem aqui, ó, nota promissória, a nota promissória que o comércio conhece, e aqui em fatura a duplicata mercantil. Então eu lançaria aqui o valor, vamos lançar bem aqui como parcelado. E aqui o vencimento da primeira parcela, ou da parcela, porque eu posso ter uma parcela só, eu jogo tudo para uma determinada data, ou eu posso dividir, dependendo da política da empresa, em N parcelas. Então eu vou considerar, por exemplo, aqui um vencimento para 15 dias. A primeira vai ser para 15 dias. Aí um detalhe aqui é que ao digitar a quantidade de dias e apertar Tab no campo data, aqui vencimento, ele já soma a data atual 15 dias e já diz, ó. Aqui a quantidade de parcelas, vamos considerar 4 parcelas. E aqui o intervalo. Intervalo que da primeira parcela para a segunda, e da segunda para a terceira, e assim em sequência. Então vou considerar aqui 10 dias. Eu clico em lançar. Depois que eu lançar a forma de pagamento, lembrando que eu posso combinar. O cliente pode pagar uma parte em dinheiro e outra parte em cartão. O cliente pode pagar em mais de um cartão. Aí tem aqui os cartões. Depois que eu informar a forma de pagamento, aí eu clico aqui em financeiro. Quando eu clicar em financeiro, ele vai efetivar porque ele já tem um financeiro. Quando eu cliquei aqui e ele não finalizou a venda, é porque ele não tinha um financeiro. Então, como é venda, obrigatoriamente eu tenho que informar o financeiro. Então, eu clico em financeiro e o sistema vai fazer um processo que a gente chama de efetivação. O que é efetivação? Efetivação é um conjunto de processos que o sistema faz. Ele dá baixa no caixa, ele dá baixa no estoque, ele gera o caixa a receber ou recebido, ele gera a comissão, se teve comissão, ele grava o custo da mercadoria no momento dessa venda. Então ele faz um conjunto de processos, ele faz várias coisas. Como é que eu sei que isso está feito pelo sistema? Bem que no canto superior da tela eu tenho aqui a palavra estoque e eu tenho a palavra financeiro. Então, se ela tiver verde, é porque eu efetivei o estoque. Ele fez o processo que envolve o estoque. E se tem o F, é porque ele fez o processo que envolve o financeiro. O verdezinho. Se tiver cinza, é porque ele não fez isso. E se eu quiser cancelar essa venda, eu venho aqui em opções, outras opções, e clico nessa opção desefetivar. O que é desefetivar? É o inverso do efetivar. Então, se a operação deu baixa no estoque, o estoque volta. Se a operação gerou o caixa, o financeiro, ele cancela isso. Ele cancela o financeiro. Ele tira o financeiro do caixa. Então, eu vou clicar aqui em sim, só para mostrar a desefetivação. Aí eu vou abrir ela novamente. Se eu quiser, eu só clico aqui, dou um enter. Ele abre e veja que muda aqui o status. Ó. Fica vermelhinho, mostrando que ela foi desefetivada. A sequência foi desefetivada. Esse é o processo de venda no Shop Control. Tem outros detalhes, mas você descobre à medida que você vai utilizando. Por exemplo, para emitir a nota, eu clico aqui, a NFE, enviar, NFE. Se for NFC, é claro que pode ser um processo automático. Você pode configurar o sistema para que na hora que você efetive, ele já emita a nota. Impressão é aqui. Ticket, boleto, fatura, carnê, recibo. Eu posso buscar aqui, tela de busca. Aí eu tenho os critérios aqui de busca. Se eu clicar aqui, ele expande. Eu posso também visualizar aqui os descontos que foram dados. Desconto. Eu posso visualizar o recebimento aqui em resumo, ó, foi recebido em parcelamento. Aí eu quero o detalhe do parcelamento, eu clico aqui, ó, né? Aí eu posso clicar em nova. Claro que isso aqui também pode ser configurado. Quando
ele efetivar, ele já limpa e prepara a tela para uma nova venda, ok? Então lembrando, não esqueça de se inscrever no canal e também de dar um ok, viu? Que aí você recebe as notificações quando eu disponibilizar novos vídeos, novas sugestões ou tirar dúvida. Aí você pode então estar com acesso a isso, tá? Muito obrigado.